Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos e amigas, ouvintes do Boletim Censura Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Almir Cesar Filho de volta, vou conversar com vocês sobre os destaques do noticiário econômico do dia, trazendo um pedacinho né, do Economia é Fácil, o Economia é Fácil versão reduzida. Como sempre, se você estiver nos acompanhando pela live ou pelo YouTube, dá aquele like, compartilha para fortalecer o projeto. Você também pode deixar sua dúvida, crítica, sugestão na caixa de comentários. E, é claro, mandar também por e-mail, economiafácil@gmail.com. É com você, Antônio de Pádua Figueiredo. Vamos ao destaque, então, da edição desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Para petroleiros, aumento do combustível não é causado pelos impostos, mas pela política de preços da Petrobras. Por favor, Almir. Antônio, quem estava nos acompanhando pelo Boletim Censura Livre ouviu a matéria que você pôs no ar, falando justamente da greve dos petroleiros, né? É uma greve muito grande, não dá necessariamente para dizer que é uma das maiores greves do setor da história do país, mas é uma greve muito grande e é uma greve que tem muito a ver conosco, consumidores, mais do que talvez qualquer outra das greves dos petroleiros. Eles lançaram um desafio ao governo do Jair Bolsonaro, mas um desafio por conta justamente das frases que o Jair Bolsonaro vem se pronunciando essas últimas semanas em torno da questão do preço dos combustíveis. Ele próprio lançou um desafio aos governadores, se comprometendo, caso os governadores abaixassem os impostos que incidem sobre os combustíveis, particularmente o ICMS, ele reduziria os impostos federais. Então, ao invés do presidente da República dizer que iria baixar os impostos federais que incidem sobre os preços dos combustíveis, até como uma política para reduzir o preço que anda muito alto e cresceu ao longo dos últimos meses, acima inclusive da inflação, comprometendo o orçamento dos trabalhadores e das trabalhadoras, especialmente no momento de alta do desemprego. E as pessoas estão recorrendo a várias modalidades de emprego ligar por conta própria, que envolve o uso de automóveis, microcaminhões ou motos, né? E, consequentemente, consomem combustível, o governo empurrou o problema para os governadores. Mas o que as lideranças sindicais do movimento petroleiro, em particular a Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, diz que o problema do preço dos combustíveis, e eu mesmo, como economista, sigo um ramo dos economistas que dizem que o grande problema do país, particularmente nesse caso, né, do preço dos combustíveis, não é os impostos, e sim o preço praticado pelas próprias empresas, a política de preço das empresas petrolíferas, das distribuidoras, principalmente a Petrobras. Só para colocar para vocês, o preço evidente do combustível, o preço na bomba do combustível, como também do preço do botijão, afeta não só o preço em si deles, mas afeta toda a cadeia de preços, diversos produtos, como os alimentos. E, obviamente, se a Petrobras mudasse a política de preços, haveria um efeito positivo sobre toda a economia brasileira. Só para ilustrar, a Federação Nacional, quando fez o desafio, apontou exatamente o ponto, que é preciso que as empresas petrolíferas
mas principalmente a Petrobras deveria mudar a política da chamada paridade de preços, né? Então, a política de paridade de preços da Petrobras é o que impacta, segundo eu, vários economistas e as lideranças grevistas dos trabalhadores da indústria do petróleo e gás. Desde 2016, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Petrobras segue o preço internacional do petróleo para determinar o preço da venda dos combustíveis, o que faz o valor do diesel, por exemplo, crescer de R$ 2,618 naquele ano, 2016, para 3,371 em 2019. E olha que o preço do diesel é um preço que em várias medidas leva até subsídio, né, lá na ponta, e já tem, em geral também não se praticam os mesmos impostos que a gasolina ou o álcool, né? Segundo os petroleiros, essa política de preços, de paridade, privilegia as concorrentes estrangeiras em detrimento da Petrobras. Por que isso? Porque a Petrobras tem custos de produção baixos. Então, a estatal poderia garantir um preço abaixo do mercado internacional e ainda ter um enorme lucro, né, o que calcula, né, todos os especialistas. E essa é uma das razões que leva a um preço muito elevado. O que acontece? A Petrobras tem refinarias no Brasil, a Petrobras extrai petróleo no Brasil, então ela não precisa necessariamente cotar o preço do petróleo cru, né, do óleo cru, ao preço internacional. Então, o que a Petrobras vem fazendo é que toda vez que o preço lá fora aumenta, ela repassa automaticamente, mesmo que sem impacto sobre o custo dela. Ela simplesmente, o preço aumentou lá fora, ela descarrega no preço aqui dentro, automaticamente. Mesmo, como eu disse, sem variação no custo interno, porque o custo aqui dela, ela não importa petróleo, é um custo aqui dentro. Isso a Petrobras passou a adotar não só como uma política para aumentar o lucro dela, como também dar um empurrãozinho às outras empresas petrolíferas instaladas no Brasil, elas sim que acabam tendo que importar não só o petróleo, como também os combustíveis os derivados do petróleo. De acordo com o caso, a FNP, né, a Federação Nacional dos Petroleiros, as refinarias brasileiras diminuíram sua produção de derivados do petróleo e hoje estão em torno de 70% da sua capacidade produtiva, enquanto a importação de derivados do petróleo cresceu de 147 milhões para 197 milhões de barris ao ano de 2015 a 2019. De acordo com dados oficiais, os dados da própria Agência Nacional do Petróleo, né, a ANP. O debate sobre preço dos combustíveis no mercado interno cresceu a partir de declarações do presidente Jair Bolsonaro, que tentou repassar para os estados o desgaste que os sucessivos aumentos causaram ao governo federal. Os governadores de 22 estados cobraram do governo a redução do imposto federal sobre os combustíveis. Bolsonaro respondeu dizendo que se eles zerarem o ICMS, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é estadual, a União zeraria também o imposto federal. Ambas as propostas são inviáveis diante do quadro fiscal atual. Então, os petroleiros, né, em greve, lembram que as taxas respondem por grande parte do preço final dos combustíveis, mas não são uma forma de a renda ir para os estados para garantir direitos básicos à população. A verdadeira causa dos aumentos, segundo os petroleiros, foi a política de paridade de preços. Então, essa é a questão-chave que está em discussão. A Petrobras, particularmente nos últimos 3, 4 anos, vem demitindo,
fazendo PDVs, política de demissão voluntária, ou mesmo demitindo terceirizados, que aí ela não precisa fazer PDV, e mesmo vem vendendo ativos, vem vendendo refinarias, vendeu a BR Distribuidora, vem se desfazendo, transferindo para terceiros seu patrimônio, com a desculpa, como inclusive uma prévia da sua própria privatização. E ao contrário de aumentar a concorrência no mercado brasileiro, o que ele está fazendo é transferir esse ativo para outras empresas, e essas outras empresas estão aplicando uma política de preços cada vez maior na economia brasileira. Como é um setor que é oligopolizado, ele nunca vai ter uma concorrência plena, né? Vai ser sempre controlado por uma meia dúzia de grandes empresas. Essas meia dúzia de grandes empresas vai aplicar uma política de preços que lhe convém, que lhe gerem mais lucro. E a política que gera mais lucro não é produzir no Brasil mesmo a custos mais baixos, e sim importar, no caso elas estão importando. Então, se a Petrobras hoje refinasse toda a sua produção, ela poderia vender aqui no mercado a um preço mais barato, sem precisar importar, né? Muito menos repassar o preço do barril internacional do petróleo. Mas não é isso que ela vem fazendo. Com isso, ela garante que as outras empresas que teriam dificuldade de preço aqui, teriam preços maiores, né, eles consigam se posicionar com um preço competitivo com o preço da própria Petrobras. Vocês conseguem entender isso? A Petrobras, ao invés de estar ajudando o mercado interno brasileiro, ela está ajudando as suas próprias competidoras, ao mesmo tempo que garante lucro, super lucro, para os seus acionistas. E não vantajosidade para o consumidor brasileiro e, ao mesmo tempo, para os trabalhadores da própria empresa, porque ela vem praticando demissões e, inclusive, violando termos do acordo coletivo de trabalho, reduzindo o salário, no caso, reduzindo os rendimentos dos seus próprios funcionários. Tudo, como eu disse, para beneficiar os acionistas. Petrobras cada vez mais está pagando maior valor na distribuição de dividendos aos seus acionistas, investindo menos no Brasil, tá? Em paralelo, uma política de preços cada vez mais escorchante prejudica o consumidor enquanto beneficia seus concorrentes. É uma lógica perversa que o governo Jair Bolsonaro aprofundou e tenta tirar o corpo fora, culpando o ICMS. O ICMS é um imposto que financia saúde, educação, segurança pública, obras de saneamento, tá? Obras de drenagem contra chuvas nos estados. E uma parte do ICMS também é transferido aos municípios através do Fundo de Participação dos Municípios. Então, o que o governo quer fazer é simplesmente não responsabilizar a empresa, a direção da empresa, os acionistas privados da empresa, certo? E jogar a culpa sobre o cidadão contribuinte. Se de fato os impostos são altos, e a gente pode discutir isso, por outro lado, não é reduzindo, zerando, imediato, que vai resolver o problema, porque o que vai acontecer sem que o Estado, o poder público, intervenha sobre o preço, é que a Petrobras e as suas concorrentes, à medida que os impostos forem zerados, elas não necessariamente vão ter obrigação de reduzir lá na ponta o preço. O que elas podem fazer, simplesmente, é ampliar o seu próprio lucro, porque vai diminuir uma despesa que é o imposto. Isso já vimos no passado em outros segmentos da indústria, que o governo resolveu fazer desonerações. Vocês lembram a questão das desonerações? Né? E o que aconteceu não foi o repasse da redução do preço ao consumidor ou o investimento que tinha sido prometido para as empresas para o governo, que elas prometeram para o governo que iam investir para ampliar empregos, ampliar capacidade produtiva, etc. Certo? Então, o problema-chave da Petrobras,
e do preço do combustível é a política de paridade dos preços. Então, os petroleiros lançaram esse desafio para o Jair Bolsonaro, o presidente da República, e vamos ver o que ele responde. Enquanto isso, os petroleiros seguem em greve. É uma greve que sofre um tremendo boicote da imprensa. A grande imprensa não fala de nenhuma maneira. A Justiça do Trabalho, principalmente o ministro Ives Granda, que é ligado ao Jair Bolsonaro, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, praticamente impôs uma sentença muito ruim para os petroleiros, obrigando eles a manterem 90% de efetivo, violando o direito de greve, um direito nato, né, constitucional, como também internacional. Isso tudo, gente, é um conluio dos grandes empresários para manter seus lucros, certo? Ao invés de atender os interesses dos trabalhadores e dos trabalhadores consumidores. Tá bom? É com você, Antônio, no estúdio. Almir, abrindo aqui um parêntese para manifestar todo o nosso apoio aos servidores em todos os níveis, e você como servidor público federal, e espero que receba também esse apoio nosso aqui da Web Rádio Censura Livre, as declarações do ministro Paulo Guedes, ataque direto ao servidor, no momento crucial aí na classe trabalhadora, e que ele apresenta uma reforma administrativa que vai atingir diretamente a categoria. Fica aqui a nossa solidariedade a você, servidor público, e também a todos os servidores. Almir. Obrigado, Antônio, pela solidariedade. Ilustrar que esse governo, ao invés de fazer política econômica, ele procura atacar direitos dos trabalhadores de todos os segmentos. Né? Amanhã vamos escolher uma notícia ligada à questão da reforma administrativa, né? Que afeta os servidores, e a gente vai poder dissecar. Esse tema já foi tratado no Economia Fácil, aqui mesmo na versão reduzida, mas na versão estendida. O Paulo Guedes já voltou atrás, já pediu desculpa. Alguns bolsonaristas já começaram a passar pano, já está superado, mas não está superado a estratégia de ataque, a estratégia de vilanizar, de satanizar os servidores públicos federais. Com várias falas, só durante o governo Jair Bolsonaro, falas horríveis, não só do ministro Paulo Guedes, mas de outros, né, como o ministro Abraham Weintraub, a falas do próprio Jair Bolsonaro, detonando os servidores públicos, colocando todos no mesmo saco de lixo, né? Nós, servidores públicos federais, sabemos que temos uma parcela ínfima de pessoas incompetentes, de pessoas sem sensibilidade com a população. Mas também somos expostos diariamente a péssimas condições de trabalho, que levam, como eu vi vários colegas, simplesmente se alienando do trabalho, se desligando para poder sobreviver. Por outro lado, vi vários colegas adoecendo, porque é muito duro ficar ali exposto ao atendimento da população com péssimas condições e muitas vezes sem condições de dar resposta positiva, porque a política pública muitas vezes não é feita para dar uma resposta positiva à população. Mesmo quando ela fica indignada, revoltada, ela está sofrendo ali na nossa frente, né? Então, essa é uma questão que nós temos que tratar. O problema do adoecimento do servidor público, o problema também da alienação do servidor público, como também a existência de péssimos colegas. Mas isso é quantos por cento? O péssimo colega é quantos por cento? E eu digo uma outra coisa para vocês. A proposta de reforma administrativa, no fundo, vai ampliar essa situação, porque vai precarizar o trabalho, tá? E vai permitir que cada vez mais se fixe no serviço público
os comissionados, os indicados políticos, que não têm compromisso com a população e sim têm compromisso com o fisiologismo do seu chefe. Então, a reforma administrativa com promessa de melhorar vai piorar. E é isso que o governo quer. Que ele quer botar os compinchas dele. Porque, no fundo, quem é a barreira que impede que se implementem todos os ataques ao cidadão é o servidor público, né, que tem estabilidade, tem uma série de proteções e garantias constitucionais que permitam ele se proteger de eventuais perseguições políticas, assédios morais, etc. Tá bom? Então amanhã a gente conversa mais sobre reforma administrativa, né? E aí a gente aprofunda aí o ataque do Paulo Guedes, tá beleza? Muito obrigado aí pela solidariedade, Antônio. Muito obrigado pelo espaço aqui no Boletim Censura Livre. E amanhã a gente volta mais com Economia Fácil, versão reduzida, tá? Peço, antes de encerrar, os amigos que curtam e compartilhem a nossa live nas redes sociais e e-mail economiafácil@gmail.com. Falou, tchau, tchau. Um abraço, Almir. Abraço, tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.